Pra piorar um pouco a situação, minha mãe morreu quando eu tinha 20 anos. E, obviamente, a morte da minha mãe foi um momento muito marcante da minha vida, em que eu decidi que eu queria pagar minhas contas. Falei assim, ó, tá bom, então eu não vou mais morar com meu pai, porque meu pai logo depois começou a namorar, e eu não queria morar junto com a namorada dele. Mas eu não quero que meu pai pague nada pra mim. Então, como é que eu vou fazer isso, né? Tinha um equilíbrio aí pra ser criado, um novo equilíbrio. Então, a gente mudou pra um apartamento menor, fui morar com meu irmão, comecei a trabalhar, ainda estava na faculdade de jornalismo. E aí, um belo dia, eu estava de férias em Itu, num sítio que era do meu avô, né, aqui pertinho de São Paulo. E aí, meu pai me manda uma mensagem e fala assim, Mari, chegou uma correspondência aqui para você, é uma carta de inscrição para um estágio da Globo. Falei, pai, beleza, a hora que eu chegar aí eu vejo, né, isso aí. Aí ele falou assim, não, Mari, a prova é amanhã. Falei, pai, a prova é amanhã, eu tô de férias, então não dá mais pra fazer, porque você tinha que fazer a inscrição. Ele, não, eu fiz a inscrição pra você. Uia! Aí eu falei, caraca, e agora? Aí meu namorado na época falou, gata, é a Globo, né? Vai, não custa nada e tu, tá 50 minutos de São Paulo, tal, não sei o que, depois a gente volta e almoça aqui. Né? E eu pensei, tá bom. A prova foi na SPM, e quando eu cheguei lá, a fila dava volta no quarteirão. Assim. De candidatos? De candidatos. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? E as pessoas estavam estudando na fila. E aí eu falei, cara, vocês estão estudando? Tinha uns colegas de faculdade lá. Eu falei, cara, vocês estão estudando, mas tinha matéria, alguma coisa que ia cair, assim? Ah, não, eles passaram, né, uma bibliografia e tal, não sei o que lá. Falei, cara, bom, ferrou, tá bom, seja o que Deus quiser, já tô aqui mesmo, vou fazer a prova, né, e vendo, né, na fila um monte de gente daquelas pessoas que falavam, odeio a Globo, mas tava lá na fila, né. Tem muita gente que trabalha na Globo e fala isso, né? E aí, essa prova foi muito engraçada, porque no dia anterior eu tinha jantado com meu avô lá em Itu. E meu avô tava contando histórias, eu adorava contar histórias, então ele contou uma história de uma época que ele foi viajar pra Guatemala, e que teve um vulcão que entrou em erupção, e que foi a pior erupção que teve na história da Guatemala. Aí eu lá, sentada pra fazer a prova, que ano o vulcão, blá, 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 da Guatemala entrou em erupção? Eu falei, cara, a hora que eu vi isso, eu falei, não. Tinha que ser. Divino, né? Divino. Então eu falei, cara, então agora eu tenho uma chance, né? Porque se o universo tá querendo que eu responda esta pergunta, porque qual a chance de cair uma pergunta de um vulcão da Guatemala? Não, nenhuma. Né? E eu ter tido a conversa na noite anterior, sabe? E meu avô tinha me falado... E ter prestado atenção na história ainda, né? E aí, então eu me lembro que eu fui bem na prova por causa dessa e outras sincronicidades da prova. E tinha um divisor de águas ali que era a redação, que tinha que ser corrigida pelo professor Pasquale. Se você não tirasse 8 na redação, você estava eliminado. Tá. E eu sempre escrevi muito bem. Então, eu passei na redação. Aí depois a gente fez 5 meses de dinâmica de grupo já dentro da Globo, com um diretor de redação, chefe de redação, repórteres cinematográficos, enfim, várias pessoas envolvidas ali. E acabei fazendo estágio na Globo. Então, quando eu entrei no estágio, também foi meio que uma coisa assim, beleza, cheguei aqui, né? Cheguei aqui, tô fazendo estágio. Não pensei muito, é isso que eu quero? O que eu quero? Né? O que eu quero aqui dentro? Acho que não teve muito isso, eu queria entrar. Só que depois de um ano de estágio, eu não fui contratada. E aí saiu. E aí eu saí, e eu comecei a trabalhar na Rádio Bandeirantes. Mas me fala uma coisa, eu fiz jornalismo também, eu sou formado em jornalismo em Porto Alegre, trabalhei na RBS durante muito tempo, e o sonho de todo jornalista, pelo menos ali da PUC que eu fiz, era trabalhar na Globo, né? Trabalhar primeiro na RBS, que era lá a filial da Globo, e depois, possivelmente, fazer o que você fez, assim, que você realizou o sonho de muito jornalista universitário, que era isso. Então é uma conquista que quem olha o jornalista na televisão não sabe que muitas vezes que não se cai de paraquedas, isso aí que você quer. E provavelmente quando você tá em outras emissoras, eu ouvia muito isso, eu trabalhei em outras, que é tipo, quando que você vai estar na Globo? Você sentia isso na Bandeirantes e como é que foi tua experiência lá? Então, na verdade, assim, a primeira coisa que aconteceu quando eu caí na Rádio Bandeirantes, na né? Rádio. Primeiro na Rádio Bandeirantes, que era onde tinha vaga. Eu falei, eu quero voltar a trabalhar, né? Não quero ficar sem trabalhar, eu quero voltar a trabalhar, até porque eu preciso pagar minhas contas, né? Do combinado que eu tinha feito comigo mesmo. Você já estava fora de casa? Eu já estava morando com meu irmão, Perfeito. Né? E aí, eu falei, eu entrei por uma vaga na Rádio Bandeirantes, que era uma vaga de redatora do site da Rádio Bandeirantes.
Mas na época, logo depois que eu entrei, a gente viveu os atentados de 11 de setembro de 2001. 2001. E foi um momento em que não tinha função. Você tinha que fazer tudo. E ali eu descobri o que eu gostava da urgência do rádio. Daquela adrenalina do cara, vamos botar alguém de Nova York ao vivo pra narrar o que tá acontecendo, outro avião chegando nas Torres Gêmeas, E a Band uma fumaça, super expertise em rádio também, super, né? E a equipe era maravilhosa ali. E aí eu falei, é isso que eu quero. Assim, eu gostei muito de trabalhar em rádio. E comecei a trabalhar como produtora da rádio. E foi muito legal a experiência. Até que um dia, o Marcelo Parada, que era diretor da Rádio Bandeirantes, falou assim, cara, eu tô com um problema. A gente tem um anunciante que a gente quer trazer para o grupo, e a gente tem um projeto, que era o Prêmio Escola Voluntária, que a Rádio Bandeirantes fazia. Só que a gente precisava de um vídeo para apresentar para esses caras, para esse anunciante, comprar o projeto. E a gente não tem nada sobre o projeto. Só que você trabalhou na Globo. Tipo, ele chegou assim, você trabalhou lá, eu fiz estágio na Globo, veja, né? Trabalhei mesmo. Você não sabe aonde eu cheguei e como eu era importante naquele processo. E aí ele falou assim, faça um vídeo pra gente apresentar pro anunciante. E aí foi assim que, na verdade, todo o conselho da Band estava lá, e eles olharam pro Parada quando eu fiz esse vídeo e falaram assim, o que essa menina tá fazendo na rádio? Que maravilha. E aí me levaram pra TV. Então aí eu comecei a trabalhar no Canal 21, e depois no Jornal da Band, com o Boechat, o Joemir Betti, Carlos Nascimento, enfim. Só que eu passava pela Globo para ir para a Band, era o meu caminho. E todos os dias, ali na Berrini, tinha o símbolo, agora não tem mais, né? Mas antes tinha o símbolo grandão lá, colorido, e eu falava, eu vou voltar. Eu vou voltar. E durante 8 anos eu fiz isso. Falando que um dia eu ia voltar. Quer dizer, 8 não, talvez uns 5. Tá. Depois eu desencanei e falei. Só que depois dos últimos... Você tinha que passar na frente da Globo para ir pra Bandeirantes. Era o caminho mais perto. Isso é tipo... né? É muito... É uma mensagem do cosmos, né, pra você, tipo, olha o que você deixou, ou olha o que você um dia ainda vai... Eu entendo a simbologia do negócio.